Olá, meus queridos. Vamos meditar na palavra de Deus hoje, nesse culto à noite, sábado 23 de maio, na época da pandemia. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite, nesta mensagem, algumas marcas de um obreiro aprovado. Mais precisamente dito, 7 marcas que faz parte de um obreiro aprovado. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele bate sempre nessa tecla para que ele fosse um obreiro aprovado. Obreiro aprovado não é um obreiro perfeito, nem um obreiro que sabe todas as coisas e tem todas as respostas e explicações. Não. Mas é um obreiro que está pronto para fazer a obra do Senhor. Obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, é necessário que todos os crentes, os servos de Deus, que fazem parte da Igreja de Cristo, sejam obreiros aprovados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que fazem a obra do Senhor. O pastor da igreja, dificilmente ele vai chegar ao lugar que você chega. Dificilmente ele vai relacionar com as pessoas que você se relaciona no seu dia a dia. Então, lá no seu trabalho, lá nos seus relacionamentos interpessoais, você precisa ser o obreiro ou a obreira que prega o Evangelho, que anuncia que Jesus Cristo salva, que só Jesus salva. Então, meus queridos, há uma necessidade de uma revolução na vida dos irmãos, na vida da comunidade, porque normalmente eles ficam esperando que uns grupos que façam, ficam esperando que o pastor faça e de repente esperando que os presbíteros façam, que os líderes de células façam, que os diáconos, os professores, os presidentes de sociedades façam a obra. Não, a obra é para todos, todos. Quando o Senhor nos chamou para ser discípulos, para fazermos discípulos, é para todos. O pastor, ele poderia ser considerado o técnico da equipe, aí seria uma coisa maravilhosa. O técnico da equipe, aquele que, quem sabe, te ajuda, te dá suporte para que você possa desenvolver o seu ministério. Então, meu irmão, minha irmã, abrace essa ideia de ser um obreiro de Deus, um obreiro aprovado. Minhas irmãs, abracem esta ideia de serem obreiras aprovadas para fazer a obra do Senhor. Então, conforme eu disse, 7 marcas que a gente vai perceber na leitura desse texto, que está em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu quero ler alguns versículos aqui inicialmente e depois nós vamos ler os versículos na medida da necessidade para expor esses pontos. Então, Filipe e o eunuco. Olha o que diz o texto. Versículo 26 do capítulo 8. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país.
e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha-o. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. E então perguntou: Senhor, o Senhor compreende o que está lendo? Meus queridos, vamos ver então, né, essas marcas, né, de um obreiro aprovado. Primeira marca de um obreiro aprovado: quando ele tiver disposição para obedecer ao Senhor, mesmo que a ordem pareça esquisita. Meus queridos, ordem esquisitas. Às vezes na Bíblia nós encontramos ordem que parece ser esquisita. Quer ver um exemplo de uma? A ordem que o Senhor deu a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Quantos anos de espera, quanto trabalho, quanta coisa aconteceu para que nascesse o filho da promessa. E quando já era um rapazinho, jovenzinho, o Senhor disse: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, me sacrifique o seu filho Isaque. O texto diz que Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar que o Senhor tinha indicado. E nós conhecemos a história. Mas é esquisito, porque aquele era o filho da promessa. Mas ele obedeceu. Meus queridos, o obreiro aprovado, ele obedece às ordens de Deus, mesmo que elas sejam esquisitas. Olha, para um missionário, um evangelista, um servo de Deus, a ordem é mandar para a praça, mandar para as ruas movimentadas, mandar para o mercado, mandar para perto da porta do templo, onde tinha muita gente, né? Mandar para as proximidades de algum centro comercial, para o porto, mas mandar para uma estrada deserta é algo muito esquisito. Mas o texto diz que Filipe se levantou e foi. Esta é a primeira marca do obreiro aprovado. Vejamos a segunda marca. A segunda marca de um obreiro aprovado é quando os seus ouvidos forem sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo quando a situação estiver difícil. No versículo 29 desse texto diz assim, olha o versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha-a. Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, que estava lendo o profeta Isaías. Quando os seus ouvidos forem sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é a segunda marca do obreiro aprovado, de acordo com esse texto. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: aproxima-te desta carruagem. E ele então aproximou da carruagem. A carruagem desenvolvia a sua velocidade e ele correndo ali ao lado daquela carruagem. Era uma situação desconfortável. Um carro movido por animais, sendo, transportando o eunuco, e aquele obreiro correndo do lado. Imagine essa situação. Então, o obreiro aprovado, ele escuta a voz do Espírito Santo, mesmo como a situação pareça ser desconfortável. Quando Saulo e Barnabé estavam na Antioquia, conforme o capítulo 13 de Atos, que narra o início, o nascimento das missões modernas, lá eles estando lá orando, jejuando, então disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Meus queridos,
estava tão bom para Saulo, estava tão bom para Barnabé, estar lá no meio daqueles doutores. Havia na igreja de Antioquia doutores e mestres, e eles estavam ali, né, aprendendo, se deliciando com as maravilhas daqueles encontros, daquelas reuniões, e de repente a voz do Espírito Santo diz: separai-me agora esses dois para uma obra que eu tenho chamado, e assim nasce as viagens missionárias. Meus queridos, né, ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Meus queridos, se os nossos ouvidos não forem sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, nós não somos aprovados, não somos obreiros aprovados. Meus queridos, tem agora a terceira marca do obreiro aprovado. É quando ele tiver sabedoria para abordar o ouvinte a partir do ponto que ele se encontra. No versículo 30 nos informa isso. Olha, meus queridos, em todas as situações da vida que nós somos como evangelistas, como os missionários, somos lançados, nós precisamos ter sabedoria para partir exatamente daquele ponto. Olha para vocês verem, quando um exemplo extraordinário de sabedoria, de preparo, que estava pronto para aquela obra, foi o exemplo de Paulo, quando ele estava no aerópago do grego, né, em Atenas, e lá no aerópago ele viu algumas coisas lá e prestou atenção. E na hora que ele foi confrontado pela população que tirou e levou para lá, para que ele falasse a respeito daquelas coisas esquisitas, de estranhos deuses que ele estava pregando, ele disse assim: olha, como que ele foi sábio, urgido do Senhor para partir do ponto que precisava partir. Ele disse assim: olha, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque observando os vossos objetos de cultos, eu vi um altar ao Deus desconhecido, e é sobre este que vocês adoram sem conhecer que eu quero falar. E aí então ele expôs o evangelho para eles, partiu exatamente do ponto que eles estavam. Agora vem aqui no versículo 30, né, o obreiro missionário Filipe faz a mesma coisa. Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Meus queridos, era um homem afinado na palavra de Deus. Ouviu, e quando ele lia, ele identificou: está lendo o profeta Isaías, exatamente na parte que fala de Jesus. E aí então, meus queridos, ele, partindo daquele ponto, ele entregou a mensagem. Sabedoria para ouvir a partir, partir exatamente do ponto que o seu ouvinte se encontra. Meu irmão, minha irmã, você vai encontrar pessoas nas mais variadas situações, mas onde ele estiver, é daquele ponto que você deve partir, é daquele ponto que você introduz e leva a mensagem da salvação, que só Jesus salva, que Jesus tem poder para salvar o pecador. Meus queridos, esse é o terceiro ponto. Qual que é a quarta marca? A quarta marca do obreiro aprovado é quando ele tiver unção para ouvir e dar a palavra certa. No momento que ele escuta, que ele identifica a situação, então ele traz a palavra certa. Palavra certa, meu irmão, é algo maravilhoso,
O livro de Provérbios, né, o capítulo 25, versículo 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata é toda palavra dita a seu tempo. Quer dizer, aquela palavra certa na hora certa. Você já viu, meu irmão, minha irmã, quando está aquela confusão, aquela situação, aqueles conflitos, aí chega uma pessoa e dá uma palavra certa e todos têm o assunto por encerrado e resolvido? É a palavra certa. Ou então, quando uma família está apavorada, está vivendo um drama, e aí chega um irmão, chega uma irmã, chega um casal e dá a palavra certa. E aí aquela família encontra aquele bálsamo maravilhoso para a alma. Meus queridos, o obreiro aprovado, ele tem a unção para dar exatamente a palavra que precisa ser dada. No Pentecoste, em Atos capítulo 2, quando começou aquele barulho, aquele negócio assombroso, aquele espetáculo que o Espírito Santo estava produzindo ali naquele momento, que as multidões afluíram para lá, e aí eles e ouviram o povo, cada um falando, né, na língua, e eles entendiam, cada um deles entendia na sua própria língua, ficaram sem saber, porque eram pessoas simples e que estavam falando, e aí eles falam, estão embriagados. Meus queridos, houve um homem que se levantou naquele momento, diz o texto, e Pedro se levantou com os 11 e disse: não é o que os senhores estão pensando. Esses homens não estão bêbados a esta hora. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou, e que o Espírito do Senhor seria derramado. O Espírito do Senhor seria derramado. Eis que derramarei do meu Espírito. E aí fala assim, vossos jovens, né, profetizarão, vossos velhos sonharão. E ele deu aquela palavra certa. Meus queridos, se você vê também a exposição que Simão Pedro faz a partir daquele ponto, algo teologicamente maravilhoso, doutrinariamente maravilhoso, palavra certa na hora certa. Esse é a quarta marca do obreiro aprovado. Meus queridos, vamos ver a quinta marca do obreiro aprovado. Quando Jesus for o foco principal da sua mensagem. Meus queridos, você pode dar uma palavra no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no livro de Salmos, pode ser lá no Pentateuco, pode ser lá em Apocalipse, pode ser onde for da palavra, a mensagem tem que apresentar o Senhor Jesus. Em toda mensagem, o Senhor Jesus precisa ser apresentado, porque Jesus está desde Gênesis até Apocalipse. Se encontra Jesus em todos os livros até chegar ao Apocalipse. Então, quando o obreiro tem como objetivo, foco, apresentar Jesus, ele tem uma marca muito importante. Esta é uma das marcas do obreiro aprovado. Os apóstolos, eles faziam isso, eles falavam, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, não podemos deixar de anunciar que Jesus Cristo, aquele que foi encarnado, aquele que ministrou, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que foi assunto aos céus. Esta era a pregação dos apóstolos, e por esses testemunhos, por testemunhar a respeito de Jesus, eles foram sacrificados, martirizados, mas não deixaram de anunciar Jesus, o Salvador. Meus queridos, esta é uma marca muito importante do obreiro, anunciar Jesus. Às vezes o obreiro anuncia o seu ministério, anuncia a sua igreja,
anuncia uma doutrina particular que ele coloca como principal, mas ele não anuncia Jesus. E aí ele não é aprovado. Então, se você quer ser um obreiro aprovado, todas as suas mensagens, você precisa anunciar que Jesus salva. Meus irmãos, e aí vem uma sexta marca que a gente vê, a sexta marca do obreiro aprovado. E essa marca é uma marca muito forte: deixar-se conduzir-se pelo Espírito Santo. O versículo 39 diz isso. Aí olha o versículo 39 desse texto, nos mostra esta realidade, né, que Filipe era alguém que se deixava ser conduzido pelo Espírito Santo. Olha, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Meus queridos, Filipe é o primeiro exemplo de uma transposição física, né? Uma transposição. Ele estava num determinado lugar e o Espírito o arrebatou e o levou para um outro lugar, certo? Ele era um obreiro que se deixava ser conduzido pelo Espírito Santo. É o primeiro exemplo de uma atuação tão forte do Espírito Santo, espiritual e física. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que isto pode acontecer em nossos dias, embora eu não tenha conhecimento de nenhuma vez que isso tenha acontecido em nossos dias, nos dias da igreja, mas isto pode acontecer. Se o Espírito Santo quiser te remover de um lugar e te levar para outro, ele vai fazer. E você vai ter que ir, não vai ter como reagir negativamente. Mas, meus queridos, esta marca é uma marca muito forte do obreiro aprovado. Ele, né, se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Eu tenho uma ilustração muito interessante de como é que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo e como que a nossa vida fica bonita. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, a nossa vida fica uma coisa maravilhosa. Meus queridos, lembram quando antigamente, eu não sei hoje, as crianças estavam aprendendo a escrever, a fazer a letra cursiva, e aí às vezes ele não estava conseguindo, e a professora então pegava na mão dele. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Aí ela ia fazendo a letra, e a gente ia deixando ela conduzir as mãos. Mas se a gente ficasse com as mãos duras, pesadas, e ela forçando, e a gente, aí ficava aqueles garranços. Mas se a gente amolecesse, deixasse a mão ser conduzida pelas mãos da professora, faria uma linda frase. Meus queridos, quando a gente se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, a nossa vida fica bonita, o nosso ministério fica atraente e as coisas acontecem de forma muito natural. Meus irmãos, esta marca é uma marca muito importante do obreiro aprovado, deixar-se ser conduzido totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Vamos agora então à última marca que a gente pode extrair desse texto do obreiro aprovado, não se envaidecer com o sucesso do trabalho, mas continuar trabalhando normalmente como se estivesse fazendo as coisas mais normais da terra. O versículo 40 diz assim:
Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia, o seu ponto de partida, Cesareia de Filipe, até chegar em Cesareia. Ele estava em Cesareia, desceu para Gaza, passou por Azoto e voltou evangelizando até chegar em Cesareia. Meus queridos, quem sabe se Filipe fosse dos nossos dias, aí depois que ele teve aquele arrebatamento e foi conduzido, transportado para a cidade de Azoto, aí ele ia parar de pregar, parar de evangelizar, agora ele iria dar congresso. Como foi o meu arrebatamento? Aí ele ia, e essas multidões viriam para assistir a palestra de Filipe. Como foi o meu arrebatamento? Não é isso que acontece com as pessoas, com os obreiros? Deus faz uma grande obra através da vida dele, aí ele se torna envaidecido e perde o fio da meada. Meus queridos, Filipe não se envaideceu. Ele era totalmente conduzido pelo Senhor e ele fazia a obra do Senhor com grande alegria no coração. Meus irmãos, eu quero ser um obreiro aprovado até o final do trabalho. Quero ser um obreiro afinado com o Senhor, ouvidos sensíveis, coração obediente, né? Mente ativa, né? Palavra no coração, entendimento, a ponto de que ouvir uma pessoa lendo um texto, identificar aquele texto e partir daquele texto. Ser enviado para uma cidade, para uma estrada de deserto, mas ir com alegria no coração. Se o Senhor mandou, é porque alguma coisa tem e vai acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, é desses obreiros que a igreja está precisando hoje. Obreiros aprovados, cheios da unção do Senhor, coração fervendo pelo Evangelho e muito amor para com as pessoas que precisam ser alcançadas. Quando o apóstolo Paulo estava desanimado, num dado momento do seu ministério, o Senhor lhe falou: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Meus queridos, quantas pessoas têm para ser alcançadas na sua própria família, na sua própria casa, na sua vizinhança, né? No seu quarteirão, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, para todo lado tem muita gente para ser alcançada. Eu sou repetitivo nisto. O povo está sedento da palavra da verdade. O problema é que eles não entendem que nós temos a verdade e nem querem aceitar que temos a verdade. Mas existe lá no coração deles um vazio, clamando pela verdade. E nós às vezes ficamos fechados dentro das nossas quatro paredes, olhando para os nossos umbigos. Irmãos, quando passar esta pandemia, quando nós voltarmos a um tipo de normal provável, vamos nos ajustar a esta situação e vamos falar do amor de Cristo, vamos falar do amor de Deus, que veio para buscar, para salvar o perdido. E ele precisa entregar a vida dele para o Senhor Jesus, para passar a eternidade com o Senhor nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe,
que a sua noite seja uma noite abençoada e que essa palavra, estas mensagens do obreiro aprovado, essas 7 marcas possam ficar gravadas no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento, para que você seja conduzido, seja tocado por esta palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, abençoa o teu servo, a tua serva, que se concentrou, que dedicou em ouvir esta palavra. Abençoa, Senhor, o teu servo, a tua serva, aqueles que sentiram tocados e querem ser obreiros do Senhor, obreiros aprovados. Ó Senhor, faça esta obra na vida de cada um, ó Pai, para que cada um daqueles que tiverem acesso a esta mensagem tenha o desejo de se tornar um obreiro aprovado para batalhar a batalha da fé, a batalha do Senhor. No nome de Jesus, abençoa, Senhor. É isso que eu te peço, agradecido. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração.